Olá, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o BIRADS-3, no exame da mamografia, ou na ultrassonografia, ou mesmo na ressonância. Como é uma classificação em relação às lesões que estão apresentando ali, o BIRADS-3 ele se refere a essas alterações que muito provavelmente serão benignas, ou seja, com os estudos dos anos, mostraram que essas lesões que apresentam essas características vão ter menos de 2% de chance de ser malignas ou de se desenvolver numa alteração, ou que ela possa vir a se tornar maligna nesse período dos próximos anos de vida da paciente. Assim, que a gente tem algumas classificações de algumas coisas que são bem definidas como os BIRADS-3. Por exemplo, os cistos que não são simples, como a gente falou no BIRADS-2, cistos simples são cistinhos de água e não tem problema nenhum. Agora, existem cistos que são um pouco mais diferentes. O que eles apresentam? Eles podem apresentar algum conteúdo mais denso no seu interior, como algum conteúdo proteico, algum conteúdo de sangue, ou mesmo alguma infecção, calcificações. Isso tudo deixa esse cisto um pouquinho mais suspeito. Então, a gente acaba classificando ele como BIRADS-3 e fazendo um acompanhamento. Também temos alguns nódulos benignos, que numa eventual descoberta dele, a gente ainda não tem um acompanhamento dele para saber se ele é benigno, e é um nódulo novo. Normalmente a gente pega em pacientes jovens, abaixo dos 40 anos, pode ser palpável ou não, mas esse nódulo ele apresenta todas as características do bem, mas por ele ser novo, por ele não ter um acompanhamento, e a gente não saber o comportamento dele ainda, a gente mantém ele como BIRADS-3. Assim, ele continua sendo um nódulo que tem uma cor bonita, ele é uma cor uniforme, ele tem os contornos deles bem definidos, ele é orientado no mesmo eixo da pele, não apresenta calcificações, não apresenta nenhuma sombra, um efeito posterior que a gente vê, e ele também apresenta características regulares à mamografia, as mesmas que a gente falou em relação ao ultrassom, à mamografia. Então esses são nódulos que a gente pode classificar eles como BIRADS-3 e acompanhar eles. Também na mamografia, mais especificamente, a gente tem algumas áreas que a gente já acha que ela é mais densa do que a outra mama contralateral, ou uma área que ela tem alguma alteração, mas a gente não consegue definir bem. A gente chama essas áreas de assimetria, que elas não têm uma comparativo na mama contrária, e a gente precisa investigar. Na grande maioria das vezes, essas assimetrias vistas nos exames de mamografia, elas são apenas áreas mais densas de tecido do próprio densidade do tecido da mama. Assim a gente chama áreas de ilhota de tecido mamário. Também são classificadas como BIRADS-3 na mamografia, e normalmente é sugerido um complemento com ecografia para confirmar que essa área não tenha uma suspeita no local. Assim, fazendo o exame de ecografia e não tendo nenhuma lesão no local, a gente pode reduzir normalmente essa área para BIRADS-2, que é benigno, ou BIRADS-1 se realmente a mama não tiver nada. Também a gente deve evitar usar desnecessariamente um BIRADS mais alto, numa lesão que tem todas as características benignas, para evitar a necessidade ou a realização de biópsias de retirada de tecidos ali, fazer algum procedimento, ou mesmo uma drenagem de um cisto, para não fazer um tratamento invasivo da mama. Não ter uma cicatriz, ou não ter daqui a pouco um cistinho que poderia estar infectado, poderia ser tratado daqui a pouco com antibiótico, com algum outro procedimento, e fazer uma drenagem e acabar espalhando infecção. Fazer uma manipulação de um nódulo, ou traumatizar a própria paciente na necessidade de fazer 2, 3, daqui a pouco biópsias de vários nódulos ali que estão em acompanhamento, por ser uma mama daqui a pouco tenha múltiplos nódulos, nessa suspeita de ter alguma alteração. Então, evitando de fazer mais um tratamento, mais uma biópsia invasiva, fazer um procedimento invasivo para a paciente, a gente pode usar BIRADS-3. Qual que é a conduta normal? A conduta normal é a gente ver daqui a pouco na mamografia, um BIRADS-3, e solicitar um complemento com eco. Se a eco mostrar que aquela lesão ela tem características benignas, mas é uma lesão nova, um nódulo novo, um cisto novo, e a gente precisa acompanhar, o protocolo sugere, do próprio BIRADS, que a gente acompanhe com ecografia de 6 em 6 meses,
por um período de 3 anos. E nesse período, se a mulher então tiver indicação ou acima dos 40 anos, né, fazer anualmente a mamografia. Nós aqui na clínica gostamos muito de fazer a mamografia e a ecografia sincronizadas no mesmo dia, pois se a gente vê alguma alteração, tanto numa quanto da outra, a gente consegue fazer algum complemento necessário ou focar bem numa área ali que a gente ficou em dúvida, assim deixando o seu diagnóstico muito mais seguro, né, muito mais preciso em relação a isso. Pela birra de estresse, seria isso. Muito obrigado. Núcleo MID e Espaço RAD. Mais que exames, carinho com você.